Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Sejam todos bem-vindos. Está chegando agora? Já deixe seu joinha, já deixe seu comentário, que é muito importante pra gente, né? Se inscreve no canal. Se você gostar muito desse canal, compartilha com outras pessoas. E também tem uma playlist que eu sempre deixo aqui embaixo com todas as histórias que já passaram por aqui. Bom, vocês sabem que eu estou no Brasil, estou operada ainda, né? Continuo em recuperação, mas estou bem melhor, já tem 15 dias, continuo com os curativos. Caso apareça aí no vídeo, sempre tem alguém que não viu e fica curioso, né? Mas é isso, bora lá para a nossa história de hoje, tá bom? Olá, Dani, me chamo Alice, tenho 32 anos. Em 2020 eu entrei no Tinder e mal sabia que ali eu iria encontrar a pior pessoa da minha vida. Pois bem, logo que entrei no Tinder, não demorou nem 30 minutos. Vou chamá-lo de Ruína. Ele me mandou mensagem, ele tinha aqueles planos pagos que você chama quem quer. Então dali começamos a conversar. Eu entrei para passar um tempo, conversar, era pandemia. Ruína sempre muito educada e legal. Ficamos conversando por semanas. Ele sempre pedia o meu número. Eu sempre falava que não era hora. Até que semanas depois eu passei meu telefone. Então nos falamos direto. Tanto eu quanto ele estávamos em casa. Nossas empresas haviam parado. Eu não tinha intenção alguma de conhecê-lo. Eu sempre falava, um dia quando tudo acalmar nós vamos nos ver pessoalmente. Ruína, ele me ligava até de chamada de vídeo. Hoje eu vejo que ele o tempo todo estava jogando comigo. Eu passei a pandemia toda em casa, até porque eu tinha uma filha, que na época eu já tinha uma filha, que na época tinha 7 anos de idade. Uma filha incrível. Na época eu tinha 27. Ruína, 26. Nós temos um ano de diferença. Ruína passou a pandemia toda na rua, saindo com mulheres. Eu não tinha interesse, então eu não ligava. Ele era só um amigo que eu ficava de conversa fiada durante a pandemia. Chegou no final de maio aqui no Rio de Janeiro, as coisas começaram a liberar. Então voltei a trabalhar. A cidade dele não tinha voltado ainda, mas ele deu um jeito de vir me conhecer. Ele era de uma cidade serrana aqui perto. Mal sabia eu que aquele homem faria passar por tanta coisa ruim e passei tudo isso namorando. Pois bem, ele veio, me encontrou em um terminal próximo ao meu trabalho, era de manhã bem cedo. Nos abraçamos, ele falou que tinha pego um hotel perto e no final do meu expediente ele iria até o meu trabalho me encontrar. Dani, que homem incrível. Ele não é um homem bonito, ele é até feio, ninguém queria, só eu. Mas eu sou uma mulher bonita e eu sempre fui independente. Ele na época estava se formando em Direito e era estágio no Ministério Público, lá na cidade dele. Eu era chefe de tesouraria numa empresa grande de departamento. Pois bem, no final do expediente ele foi até o meu trabalho e de lá seguimos para um hotel onde ele estava hospedado. Minha filha, quando voltei a trabalhar, ficava mais tempo na casa da minha mãe do que comigo. Até porque eu trabalhava, né? E o trabalho dela era um meio perigoso assim de contaminação. Então minha mãe pedia, deixa ela aqui. Então eu deixava. Deus me livre levar Covid para casa e perder alguém que amo. Mas voltando à Ruína, fomos para o hotel, ficamos juntos e foi bem legal. Ele sempre vinha me ver. Algumas vezes eu pagava hospedagem. Eu sou uma mulher que eu sempre ajudo. Ele era estagiário, então ele não ganhava tão bem. Começamos a ficar em junho e só começamos a namorar em setembro. Porque eu pedi. Aí sim, ele começou a frequentar a minha casa. Logo depois ele conheceu minha filha, conheceu minha família. Dani, esse homem sempre escondeu o telefone de mim. Sempre a gente brigava, porque ele falava que eu era louca. Então chegou o final do ano, teve uma confraternização no trabalho dele. Ele sempre pedia para eu ligar para ele no final da tarde, que era quando eu tirava o meu horário de descanso. Liguei e quem atendeu foi uma mulher. Estava mal barulho de festa nesse dia. E essa mulher atendeu e simplesmente me chamou de corna e me bloqueou do telefone. Meu mundo caiu. Voltei ao trabalho
contando as horas para ir para casa e chorar. Quando deu 8 horas da noite, ele me ligou falando que era a mulher de um amigo dele e que o telefone estava na caixa de som e que ela ficou com raiva porque eu estava atrapalhando, porque o telefone estava atrapalhando ligando. Por isso me bloqueou. Mas eu logo falei a senha. Não, mas eu logo falei para ele: "Ué, mas a senha do seu telefone ela tem para tá te bloqueando, né? Para bloquear". Ele falou que tinha tirado a senha para que eles pudessem escolher as músicas. Bom, eu desliguei o telefone na hora e bloqueei ele. No dia seguinte, quando eu estava no trabalho, o segurança da loja ligou para o meu telefone do setor que eu trabalhava e falou que tinha um homem perguntando onde eu estava na loja. Assim que desliguei o telefone, levantei a cabeça e ele estava na minha frente. Olhei para ele e ele falou que ia me esperar lá fora. Eu não falei nada. Então deu a hora de sair e lá estava ele me pedindo perdão. Falou que tinha brigado com aquela mulher, pois ela tinha feito uma gracinha comigo, mas que não era nada do que eu estava pensando. Relevei e fizemos as pazes. Daí foi só ladeira abaixo. Uns dias depois foi o ano novo. Fui passar na casa dele. Ele morava com a mãe. Ela, logo que me viu, falou: "Minha filha, cuidado com ruína. Ele é terrível". Eu não dei muita bola, deveria ter ouvido. Gente, pra mãe falar isso, é porque assim, a gente tem que ouvir mesmo, né? Imagina a mãe do cara falar: "Cuidado com meu filho". Bom, então chegou janeiro. Em um domingo, que ele estava na minha casa por volta de uma meia-noite, uma mulher, vou chamá-la de Carol, mandou mensagem e falou: "Oi, tudo bom? Cadê você?". Na mesma hora questionei a ele, né, quem era, e ele falou assim: "Você tá louca". E ainda fez eu me sentir mal, porque alegou que eu estava invadindo a privacidade dele. Gente, eu fui tão burra, então pedi desculpas e continuamos. Mas sabe aquele relacionamento que já estava falido? Mas eu trabalhava tanto que qualquer coisa pra mim estava bom. Era briga atrás de briga, amiga. Que gasto de energia pra nada. Era briga atrás de briga porque toda hora eu descobria uma mentira nova. E eu sempre achava que era coisa da minha cabeça. Que eu era responsável pelo nosso namoro. Eu ficava pensando assim: nosso namoro tá fragilizado por minha causa. Gente, ele cheio de mulheres no Instagram. Todo dia tinha seguidora nova. E ela disse que ele era feio, né? Imagina se fosse bonito esse homem, né? Ele sempre curtindo foto de mulheres. E nas redes sociais não tinha nem sinais que a gente namorava. Até que um dia ele surtou. Ele falou que eu queria mandar nele. Me bloqueou das redes sociais. E você acredita que eu aceitei isso? Meu Deus. Um dia depois terminei com ele. Mas ele sempre vinha atrás de mim. E eu, como uma grande dependente emocional, sempre voltava. Dani, como eu sofri nas mãos desse cara. Nessa época, ele estava estudando para concurso da Polícia Civil do Ceará. Eu ficava bem. Nos dias namorados, eu estava sempre... Desculpa, gente, não é que eu ficava bem. Ela falou que ela ficava bem sozinha, porque ele estava sempre estudando, segundo ele, né? Nos dias namorados, eu estava sozinha. Então, quando deu 2021, ele foi para o Ceará fazer a prova. Esse homem mal respondia minhas mensagens. Quando ele me respondia, era aos berros. Ele foi aprovado na prova objetivo, então ele tinha que retornar para o TAF. E na época ele não tinha dinheiro. A mãe dele falou que não ia bancar, porque quem bancou a primeira foi ela. E sabe o que eu fiz, gente, para ajudá-lo? Dei meu cartão de premiação para ele se tornar o dinheiro e viajar. O cartão tinha R$ 1.500. Eu juntava, sabe? Aí ele comprou a passagem no cartão da tia e levou o dinheiro para usar lá. Gente, esse homem me traiu tanto lá. Lembro que na época ele conheceu um candidato da prova e eles dividiram a hospedagem. Esse homem sumiu. Me atendia mal. Então, quando ele voltou, eu terminei e adivinha. Lógico que ele veio atrás de mim e eu voltei. Claro, né? Você bancava, dava as coisas pra ele, fazia tudo. Ai, meu Deus, como vocês me dão dor de cabeça. Ele veio atrás de mim e eu voltei.
Dias depois, achei uma cartinha de amor na carteira dele. Na carta dizia que a mulher tinha adorado conhecê-lo e não via a hora de vê-lo novamente. E poderia até tirar outra foto com ele, porque aquela foi a primeira de muitas. Sabe o que eu fiz? Nada. Ele disse que a garota era funcionária do hotel e tinha se apaixonado por ele e escrito uma carta que ela fantasiou tudo. Eu perguntei por que ele guardou e ele disse que achou engraçado e guardou para rir. Eu, burra, acreditei. Então, um dia, eu vendo ele de papo com esse amigo que ele fez lá no Ceará, né, que era candidato também, vou chamá-lo de Pedro. Ouvi ele falando de mulher, questionei, ele falou que Pedro era pegador e só estava falando das conquistas. Eu sempre falei que homem comprometido não tem que ter amizade com homem solteiro. Então, um dia eu estava no Instagram e fui pesquisar o Instagram de Pedro. E, pasmem, gente, eu encontrei. Dei boa noite e falei, você deve saber quem eu sou. E ele falou que imaginava quem eu era. Aí eu perguntei que segredos você tem com meu namorado. Perguntei o que havia acontecido no Ceará. E Pedro me perguntou, que namorado? Eu falei, ruína, a gente namora desde 2020. Nessa altura, gente, já era início de 2022. E ele disse, como assim? Ele me disse que você era uma louca, que ele ficava e se achava namorada dele. Ainda disse mais, as atitudes dele na viagem não era de quem namora não, tá? E não me falou mais nada. Eu agradeci e finalizei a conversa. Ruína depois me ligou louco, falando que eu estava fazendo ele passar vergonha com um amigo. Quando confrontei, ele falou que eu estava inventando e que eu era louca. E eu deixei pra lá mais uma vez. Gente, sério, eu não sei pra que vocês ficam tão atrás da verdade se é pra deixar pra lá toda vez, né? Porque se é pra você saber a verdade, tomar uma atitude, eu até concordo. Mas toda hora que você acha a verdade, o que você faz? Você não quer tomar uma atitude, porque você quer continuar com o cara, independente se ele vale alguma coisa ou não, né? Bom, então vamos lá. Chegou no meio do ano de 2022, eu pedi para sair da minha empresa, eu estava querendo estudar, e lá eu não tinha tempo. Depois de muito insistir, me mandaram embora. Eu amava trabalhar lá, porém minha função tinha que ficar rodando a loja do meu estado, e isso era muito cansativo. Minha filha também estava crescendo e eu nem vi. Porque sempre que eu estava perto da minha filha, assim, eu estava trabalhando. Então ela ficava muito com a minha mãe, né? Depois que eu saí de lá, fui trabalhar numa farmácia. Era perto da minha casa e não tinha que ficar rodando de um lado para o outro. O ruim era que o pagamento atrasava. Trabalhei lá de outubro de 2022 até meio do ano de 2023. E adivinhem? Em março de 2023, comecei a me sentir mal. Fortes cólicas e logo fui no ginecologista. Ele fez uma transvaginal e ali eu descobri que eu estava grávida de 2 meses. Na mesma hora que descobri, entrei em desespero. Liguei para a Ruína, falei que eu não aceitava. Falei que eu não aceitava aquela gravidez. Ele falou que a culpa era minha, me fuzilou e falou que iria resolver. Sabe, daí eu esperava que ele me acalmasse, que ele falasse que ia ficar tudo bem. Mas não, ele jogou toda a culpa em mim e falou que não poderia ter aquele filho. Amiga, sinceramente, por tudo que você contou aqui até agora, tinha como esperar alguma coisa mais desse cafajeste? Não tinha. Dani, eu chorei tanto. Eu passei uma semana com meu bebê na barriga e achei que ele ia deixar eu ficar com ele. Ai, meu Deus. Ela achou que Ruína ia aceitar o bebezinho deles, né? Mas não era bem isso que aconteceu. Ele chegou lá em casa com remédio para mim fazer um aborto. E fez questão de estar lá presente para ter certeza que eu ia fazer o aborto. Eu implorei para não fazer. Ele me xingou. Então eu coloquei o remédio e meu bebê foi embora. Dani, Deus poderia ter me condenado ali, com a morte. Teria sido melhor, porque o pior ainda estava por vir. Eu fiquei bem mal. 2 semanas depois, eu estava em casa me recuperando.
Eu estava estudando no computador dele. Nessa época, ele estava rodando de Uber. Então, eu achei o WhatsApp dele logado. Logo entrei, quando fui na parte da conversa arquivada, lá tinha a conversa dele com várias mulheres. Conversas de tempos atrás, conversas atuais. Então, me chamou a atenção uma conversa com uma menina chamada Bruna. As conversas com Bruna eram diárias. Lá ele dizia a ela que ela era linda, que ela era mulher para namorar, noivar e casar. Então, mandei uma mensagem para a Bruna do computador. Me apresentei, disse que era namorada dele há anos. E qual era a relação dele? Ai, que humilhação, meu Deus. Dela com ele. Visto que se falavam todos os dias. Ela ficou surpresa. Falou que não tinha nada, mas que era lá do Ceará. E que uma das viagens que eles tinham feito, eles tinham ficado juntos. Ela perguntou meu nome, eu falei, aí soltou. Ah, você que é a mulher que insistiu para fazer o aborto? E eu falei, como assim? E ela disse que ele tinha dito que eu fiz um aborto de um filho dele e que ele não queria esse aborto, entendeu? Que eu era uma ex-namorada, que eu era louca. Aí contei toda a história para ela, ela me pediu desculpas, lamentou por mim, pelo bebê e falou que não tinha mais nada com ele. Que eles eram amigos. Eu me desculpei pelo incômodo e agradeci. Amiga, não tô... Ai, ai. Agradeci por ela ter me contado a verdade. Agora eu iria resolver com ele. Espero, né? Vamos ver. Esse homem entrou no WhatsApp e viu toda a conversa. Quando me espantei, ele estava na minha casa e me xingando. Falando que eu não respeitava a privacidade dele. Que ele estava terminando comigo. Vocês acreditam que ele fez eu me desculpar com ele? Gente, esse homem era terrível. Eu indefesa, manipulável na mão dele. Me recuperando de um aborto. Assim eu caí em depressão. Fiquei mal por um tempo. Nessa altura eu já tinha pedido demissão da farmácia. Eu fiquei um tempo parada e me recuperando. Eu tinha um dinheiro guardado do meu outro emprego. Vale lembrar, gente, que esse homem, depois que começou a estudar para o concurso, falava que eu era uma mulher zoada e que eu nunca seria nada na vida. Me humilhava de todas as formas. Então, logo, comecei a trabalhar numa rede de mercado atacadista, na parte financeira. 2 meses depois, ele foi convocado para o curso de formação da polícia no Ceará. E vocês acreditam que eu ainda mandava dinheiro para ele se manter lá? Não, não acredito. Alice, vontade de dar em você, Alice. Ele não falou que você não era nada, que ele que era o fodão? Pra que ele precisava da sua ajuda pra se... Gente, vê se um homem que faz... Ai, meu Deus. Gente, onde vocês estão com a cabeça? Vocês estão me dando dor de cabeça, essa história. Bom, toda vez que eu ligava pra ele, ele me humilhava. Falava que ele era concursado. Ah, vá tomar banho. Que ele era concursado e eu não era nada. Ele ficou lá de dezembro até março. Aguentei traição, humilhação. Quando deu no mês de fevereiro, eu, cansada das humilhações e das traições, terminamos. Dando o curso dele terminou no mês seguinte e ele foi convocado para o estado ao lado do que moro. Assim ficaria pertinho de mim e da família dele. Ele tinha sido aprovado num concurso também da Polícia Civil. E sabe o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo minha faculdade, estudando, trabalhando, estava tranquila. Sempre fui uma mulher tranquila. E ele ficou sabendo que ele estava bem. Sabe o que ele fez? Ele largou o curso de formação do Ceará e veio para o Rio de Janeiro atrás de mim. Falou que iria assumir a vaga no estado ao lado e que queria casar comigo. Falou que era para eu ir com ele, que ele ia me bancar. E eu... Não. E eu, burra, deixei... Ai, não, Alice... E eu, burra, deixei ele entrar na minha casa e acabamos ficando juntos. No dia seguinte, vi ele conversando com uma garota de programa lá do estado que ele estava. Ele mandava fotos do Rio de Janeiro, mas ela não dava muita ideia, não. Era ele que estava atrás dela. Daí eu peguei esse homem no tapa e mandei ele embora da minha casa. Fui trabalhar. Quando cheguei, ele ainda estava lá. Falou que ia casar comigo. E eu falei... Você vai largar as redes sociais e me respeitar? Gente, olha só. Eu vou falando, porque a história dela é grande.
Não é as redes sociais, minha filha, que acaba com o seu relacionamento. É ele que não presta. Sabe? O meu marido sempre trabalhou com rede social, eu sempre trabalhei com rede social. Vocês acham que eu não levo cantada? Vocês acham que não tem cara que manda mensagem pra mim? Agora, vale a você se dar o respeito ou não. O seu marido, ele não vale nada. Ele pode falar pra você que deletou uma rede social e fazer outra aí, um perfil com nome completamente diferente, você nem vai achar, sabe? Então, assim, se você não confia num cara, nem fica com ele, pra ficar nesse sofrimento. O cara te maltratando, te humilhando, te xingando, falando pra outras mulheres que você é isso, que você é aquilo. Não rola, né? Ele disse que tudo era conversado. Dias depois foi pro estado aqui do lado receber a nomeação. Eu até iria para a festa de nomeação, mas o espaço era pequeno e não teve convidados, só os formandos. Depois da posse, ele ainda veio aqui outra vez. Falei quando a gente iria casar. Ele falou que assim que ele se ajeitasse. E eu fiquei aqui. Depois ele foi se distanciando. E eu aqui trabalhando e estudando. Aí eu conheci um cara super legal, um amigo, estávamos nos aproximando. Mas aí, gente, eu comecei a passar mal. E adivinhem? Quem adivinhar, gente? Eu dou um doce. Ela estava grávida novamente de Ruína. Avisei a Ruína e ele me falou que iria aparecer para resolver isso. Dani, sabe quando ele apareceu? Na ultrassom de 5 meses. Bem rápido, só para saber o sexo do bebê e foi embora. Só veio porque eu me humilhei. Eu fiquei aqui lutando, passando a gravidez toda sozinha. Eu sempre perguntava quando ele iria aparecer. Ele falava que estava ocupado, trabalhando, estudando, e só veio no dia que o bebê nasceu. Hoje ela vai fazer 4 meses. Ele só viu ela 3 vezes, e rápido. Sempre alegando que está sem tempo de vê-la. Aí uma amiga minha vasculhou as redes sociais e descobriu que esse tempo todo ele está com uma mulher lá onde ele mora. Dani, eu não gosto de diminuir ninguém, mas a mulher é exatamente o tipo de mulher que ele sempre criticou. Claro, né, amiga? Tanto que você era louca, né? E nunca foi. Então ele criticava o tipo de mulher que realmente ele gostava, né? Bom, ele falou que é solteiro, que não tem nada com ela. Ah, meu Deus. E que ela é só alguém para se divertir. Que ela não é a única, ele tem várias. Que ele tá escolhendo a dedo, porque polícia é assim. Ai, ai, não falta opção. Eu não vou negar que eu fiquei mal, porque eu achei que ele mudaria pela filha. Filho não muda ninguém não, esquece. O fardo da mãe solo é muito pesado. Todos os dias ele manda mensagem debochando de mim, falando que o que não falta é opção, que tá pegando geral. Ainda quer te humilhar, né, amiga? Bloqueia esse homem, gente. E que essa vai ser a vida dele. O que me deixa triste é que ele nem gosta da filha. Nem deixa esse homem ver a filha, não. Cria ela você. Ela é a cara do pai. Mas eu me sinto orgulhosa porque eu criei ela sozinha. E a salvei dele me obrigar a fazer um aborto. Dani, é muito difícil para mim ser mãe solo, mais uma vez. E ainda com ele me humilhando de todas as formas. O pai da minha primeira filha, ele é ótimo. A gente não deu certo, éramos imaturos, mas eu desejo que ele seja feliz. É um excelente pai. Sabe, Dani, eu não queria ter outros filhos, e nem um filho de cada pai. Engravidei do Ruína tomando remédio da primeira vez, e na segunda também. Porém, eu creio que Deus deu mais uma chance para saber. Não, tem nada de Deus aqui não. Não tem nada de Deus aqui não. Vocês vacilaram, não sei se você tem que ver se você estava tomando esse remédio direitinho. Porque Deus, minha filha, não ia te botar perto desse homem, não. Pelo contrário, Deus te mostrou várias vezes que esse cara não prestava. Você que não quis enxergar, né? Bom, então ela falou assim que tá cuidando do bebê, que amo, claro, a sua filha. Ele só ajuda com o financeiro. Isso porque eu fui atrás da justiça. Isso realmente você está de parabéns, porque é um direito da sua filha. Dani, agradeço muito a minha mãe, meus irmãos e amigos do trabalho e de fora. Foram eles que cuidaram de nós. Como eu amo e sou grata a essas pessoas. Porém, eu acho que eu estou entrando em depressão. Se eu pudesse, eu morreria. Não, fala isso não. É muito difícil para mim lidar com esse homem. Ele sempre vai procurar me humilhar.
ou ofender. Eu não sei o que fazer. Voltar com ele também não é uma opção. Às vezes eu penso que eu morrendo para me livrar dessa angústia. Nossa Senhora. Ele é o próprio diabo encarnado. Tudo que dá para filha dá nos gritos e xingamentos. Meninas, por favor, se estiverem com alguém assim ou parecido, saindo, não engravidem. Se tiverem filhos, tenham força para se libertar. Eu demorei muito, sinceramente acredito que uma hora eu vou desistir de tudo, estou exausta. Bom, Alice, vamos lá. Primeiro eu vou começar já pelo final. Você vai, o quê? Desistir da sua vida, das suas filhas, por causa de um homem que nunca te deu valor, um homem que te xinga, um homem que te diminui, que te faz de louca. Esse homem nunca gostou de você, entendeu? Então, assim, para de pensar essas coisas. Faça uma terapia, se tiver alguma terapeuta aqui, já vou pedir, ela nem me pediu isso, mas se tiver alguma terapeuta aqui, puder aí, né, dar umas terapias, umas sessões, talvez de cortesia para ela, de graça, para ver se consegue ajudá-la. A gente sempre tem umas terapeutas, né, que a gente, uma terapeuta muito boa que ela faleceu, mas ela ajudou muita gente aqui no canal também. E se tiver alguém para ajudá-la, já deixa aí nos comentários, a gente entra em contato. Eu acho que suas filhas precisam muito de você. Você quer acabar sua vida por causa de um homem? É sério isso? Um cara que não vale nada, que nunca te deu nada, que nunca fez nada por você, pelo contrário, tirou de você, tirou sua alegria, tirou sua autoestima, tirou tudo, sabe? Então, assim, ergue essa cabeça, mulher. Tá doido? Você acha que a vida é só um homem? E, gente, você falou que engravidou tomando remédio. Ok, eu não vou desacreditar em você, acredito em você. Mas vamos ter muito cuidado, principalmente quando vocês estão com um cara desse tipo. Você já vê que é um cara que ele não vai assumir nenhum compromisso com você. Ele não vale nada. Filho não muda, filho não prende, sabe? Esquece que você vai engravidar, que o cara, ai, nossa, eu vou ter um filho, nossa, mudei, vou virar um príncipe. Isso não existe, gente. Não existe, isso é fora de cogitação. Então são coisas assim que para de pensar na cabeça de vocês, sabe? Não existe, não tem isso. E eu acho sim que você teve várias oportunidades de dar um fim nesse relacionamento. Eu acho que Deus veio te mostrando desde lá da frente quem era esse homem. Você não quis enxergar. Tipo, você pagou pra ver, você queria ficar. Você queria. Eu sei que tem horas que a gente, até por birra, sabe? A gente quer mudar a pessoa. Parece que a gente fala, não é possível. Comigo esse cara vai mudar. Mas não é assim. Não muda. Tá? Então aí tá hoje você mal, né? Está mãe solo de 2 meninas. Então eu acho que você teria coragem de fazer isso, tirar a sua própria vida por causa de um cara que não vale nada. Se dedique às suas filhas, à sua faculdade, ao seu trabalho, se dedique a você, menina. Sabe? Vai crescer, vai ser alguém na vida. A sua maior vingança para esse cara é mostrar que você tá bem. E bloqueia. Ai, ele não vem ver minha filha. Ai, é melhor até não ir ver sua filha. Ele dá pensão? Pronto. Você quer que ele veja sua filha pra quê? Você quer que ele vá aí pra ver você. Sabe? O cara não é bom pai. Não tá nem aí. E quem sofre é até a sua filha depois de ser criada assim. Você falar, seu pai não liga pra você. Aí tem aquele sentimento de rejeição. Então, assim, quanto menos você falar desse homem pra ela, talvez até melhor pra você. Ah, tem pai, mas não deu certo, cada um foi pro seu lado. Sei lá, trata, sabe? Porque às vezes a gente fica, seu pai não quer nada com você, seu pai não quis você. Você acaba passando pra essa criança uma rejeição que ele teve com você, né? Ah, eu quero que ele venha ver a filha. Não, você quer que ele vá aí pra te ver. Que você aqui, a gente já viu na sua história. Você é completamente dependente emocionalmente desse cara. Então você deve ser uma mulher carente, você deve ser uma mulher que necessita de atenção, né? E você pegou esse cara
E hoje ele é a sua válvula de escape, ele é o cara ali que você queria que tivesse aí com você, que queria que tivesse te dando atenção, que queria construir aquela família, né, margarina, né, papai, mamãe, filhinho, todo mundo bonitinho, mas não aconteceu. Então a gente tem que lidar com os fatos que a gente tem hoje. E hoje você tem uma pessoa que é pai de uma filha sua, que já fez você abortar um filho, né? Que não liga pra você, que tá com um monte de mulher, não te respeita, ainda fala pra você que tá saindo com um monte de mulher. Então, sinceramente, você tá. O que mais esse homem tem que fazer? Você lá no começo do namoro, você falou mesmo que procurava no celular dele, achou, não sei o quê. Mas aí você não tomava uma atitude. Eu acho que passou da hora de você tomar uma atitude aí na sua vida. Mas a atitude de tomar na sua vida não é você acabar com a sua vida, não. Porque eu não acredito que você é esse tipo de mulher fraca. A atitude que você tem que tomar na sua vida é terminar sua faculdade, continuar trabalhando e mostrar quem você é. Mas também não é para mostrar para ele querer voltar para você, não. É mostrar para você mesmo quem você é, tá? A maior vingança que a gente pode dar para as pessoas, às vezes, né, que estão em volta da gente, digo um homem, família, o que seja, é você mostrar que você está bem, que você superou tudo e que hoje você é uma outra mulher, tá bom? Ó, espero que você fique bem. Quem tiver aí, né, como eu falei, uma psicóloga, terapeuta, que quiser aí entrar em contato com a Alice, me fala que eu passo os dados dela. Beijo e até o próximo.